E hype. Vocês já pararam para pensar quem eram os três reis magos? Todo mundo conhece a história deles trazendo ouro, incenso e mirra para o menino Jesus. Mas quem eram esses caras de verdade? Eram reis? Eram magos? Eram astrônomos? A história é muito mais misteriosa e fascinante do que a gente aprende no presépio. Vamos começar pelo básico. A Bíblia, no Evangelho de Mateus, é a única que menciona esses magos do Oriente. Só que ela não diz que eram três, não fala que eram reis, e nem cita os nomes que a gente conhece hoje: Gaspar, Melquior e Baltazar. Tudo isso foi adicionado séculos depois, pela tradição da igreja. A palavra mago, na época, não significava um feiticeiro com uma varinha mágica. Era um termo persa magus, para uma classe de sacerdotes, sábios e astrônomos. Eles eram a elite intelectual do Império Persa, especialistas em ler as estrelas. Então eles não eram reis no sentido de governar um país, mas sim homens de grande prestígio e sabedoria, quase como conselheiros reais. A ideia de que eram reis provavelmente surgiu para cumprir uma profecia do Antigo Testamento, que dizia que reis de nações distantes viriam adorar o Messias. Fazia sentido, né? Se o Messias chegou, até os reis de outros povos viriam prestar homenagem. E de onde eles vieram? A Bíblia só diz do Oriente. Isso é bem vago. O Oriente em relação a Jerusalém podia ser a Pérsia, que hoje é o Irã, a Babilônia, no atual Iraque, ou até mesmo a Arábia. A maioria dos historiadores aposta na região da Pérsia ou Babilônia, porque era lá que a astronomia e a astrologia eram mais avançadas na época. Eles eram os cientistas da NASA do mundo antigo. Observar o céu era o trabalho deles. Agora, vamos falar dos presentes. Ouro, incenso e mirra. Não eram presentes aleatórios. Cada um tinha um significado profundo. O ouro era um presente para um rei, simbolizando a realeza de Jesus. O incenso, usado em templos para adoração, representava a divindade de Jesus, reconhecendo-o como Deus. E a mirra, esse é o mais intrigante. A mirra era uma resina amarga usada para embalsamar os mortos. Era um presente que previa o sofrimento e a morte de Jesus na cruz. É um pouco sombrio, né? Mas mostra que os magos entendiam a missão completa de Jesus, não apenas o seu nascimento. Uma curiosidade legal é sobre a aparência deles. A imagem que temos hoje, com um mago europeu, um asiático e um africano, representando os três continentes conhecidos na época, só se tornou popular na Idade Média. Foi uma forma de mostrar que a mensagem de Jesus era para todos os povos do mundo, uma mensagem universal. O Baltazar, representado como negro, se tornou um símbolo poderoso de inclusão. Mas e a estrela de Belém? O que era aquele sinal luminoso que os guiou? Aqui é onde a ciência e a fé se encontram, e as teorias ficam muito interessantes. A primeira opção, claro, é que foi um milagre, uma luz divina criada por Deus só para aquela ocasião. Muitos acreditam nisso, mas os astrônomos tentam encontrar uma explicação natural. Uma teoria popular é que foi uma conjunção planetária, quando dois ou mais planetas parecem se alinhar no céu. O astrônomo Johannes Kepler, lá no século XVII, calculou que houve uma rara conjunção tripla de Júpiter e Saturno, por volta do ano 7 a.C. Júpiter era o planeta dos reis, e Saturno era o planeta dos judeus. A união desses dois planetas na constelação de Peixes, que também era associada aos judeus, seria um sinal fortíssimo para os astrônomos da Babilônia. Um novo rei dos judeus nasceu. Outra possibilidade é que tenha sido um cometa. Cometas são brilhantes, se movem pelo céu, e seria um sinal bem óbvio. O famoso cometa Halley passou por volta de 12 a.C. Um pouco cedo demais, mas talvez tenha sido outro cometa que não conhecemos. O problema é que na antiguidade, cometas eram vistos como sinais de desgraça, de má sorte, e não de um nascimento real. E tem também a teoria da supernova. A explosão de uma estrela. Uma supernova criaria um ponto de luz extremamente brilhante no céu, que duraria semanas ou meses, e depois desapareceria. Registros astronômicos chineses da época mencionam uma estrela convidada que apareceu por volta do ano 5 a.C. Isso se encaixaria perfeitamente na data e na descrição de uma nova estrela que apareceu no céu. Agora vamos entrar no território das teorias da conspiração, porque a história não para por aí. Uma das teorias mais malucas diz que os reis magos eram, na verdade, membros de uma sociedade secreta. Talvez os essênios ou algum outro grupo místico. Eles já saberiam do nascimento do Messias, através de seus próprios textos sagrados e profecias. E a estrela foi apenas a confirmação. Nessa visão, eles não estavam descobrindo, mas sim cumprindo um plano já estabelecido. Outra teoria, ainda mais ousada,
conecta os magos a viajantes do tempo, ou até mesmo a extraterrestres. Sim, você ouviu direito. Os defensores dessa ideia argumentam que a estrela não era um fenômeno astronômico, mas sim uma nave, um UVNI, que os guiou. E os magos seriam esses seres avançados vindo prestar homenagem a uma figura cósmica importante. É uma teoria bem fora da caixa, claro. Mas é interessante pensar em como as pessoas tentam explicar eventos extraordinários com as ferramentas de cada época, seja com anjos, astronomia ou naves espaciais. Depois que visitaram Jesus, a Bíblia diz que eles foram avisados em sonho para não voltarem para o rei Herodes, que queria matar o menino. Então, eles voltaram para sua terra por outro caminho. E depois disso, eles simplesmente desaparecem da história. Nunca mais são mencionados. O que aconteceu com Gaspar, Melchior e Baltazar? A tradição cristã, claro, criou histórias para preencher essa lacuna. Uma lenda diz que muitos anos depois eles foram batizados pelo apóstolo Tomé e se tornaram cristãos fervorosos, morrendo como mártires pela fé. Seus supostos restos mortais teriam viajado por vários lugares, até chegarem à Catedral de Colônia, na Alemanha, onde estão, até hoje, em um relicário de ouro lindíssimo. Milhões de pessoas visitam essa catedral todos os anos para ver o túmulo dos 3 reis magos. Se são eles mesmos lá dentro. Ninguém pode provar, mas é uma história poderosa que conecta o início e o fim da vida deles. Então, da próxima vez que você montar um presépio ou cantar uma música de Natal sobre os reis magos, lembre-se de toda a complexidade por trás dessas 3 figuras. Eles eram cientistas, sábios, talvez diplomatas, que embarcaram numa jornada perigosa, guiados pela ciência e pela fé, para encontrar um recém-nascido. A história deles é uma mistura incrível de fé, história, astronomia e mistério. E nos mostra que a busca por respostas, pela verdade, é uma das jornadas mais antigas e importantes da humanidade. E aí, qual teoria sobre a estrela de Belém você acha mais convincente? A conjunção planetária, a supernova ou o milagre? Deixa aqui nos comentários. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Se curtiu desvendar esse mistério comigo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.